Em cada garrafa, em cada copo, existe uma história. Não a história da bebida em si, mas a história de quem a segura. Hoje, vamos viajar por uma das histórias mais antigas e complexas da humanidade. A nossa relação com o álcool, uma relação que começa em celebração e para muitos termina em um labirinto silencioso. A nossa jornada com o álcool não começou em bares modernos ou destilarias sofisticadas. Começou há milênios, talvez por um acaso da natureza. Imagine nossos ancestrais descobrindo frutas caídas no chão, fermentadas naturalmente pelo sol e leveduras selvagens. Ao comê-las, sentiram algo novo, uma euforia, um calor que mudava sua percepção do mundo. Essa foi a primeira faísca. Não era sobre vício, mas sobre descoberta. A descoberta de que podíamos alterar nossa própria consciência. Rapidamente, aprendemos a controlar esse processo. Na China, há mais de 9.000 anos, já se produzia uma bebida fermentada com arroz, mel e frutas. No Antigo Egito, a cerveja não era apenas uma bebida, era parte da dieta diária, pagamento para os construtores das pirâmides e oferenda para os deuses. O vinho, para os gregos e romanos, era um presente de Dionísio ou Baco, o deus da festa, do êxtase e da libertação. Beber era um ato social, religioso e cultural. Era um símbolo de civilização. Mas, mesmo nesses tempos antigos, a dualidade do álcool já mostrava sua face. Filósofos como Platão alertavam sobre os perigos do excesso, especialmente entre os jovens. Textos egípcios descreviam homens que perdiam suas fortunas e sua honra para a bebida. A mesma substância que unia as pessoas em banquetes e rituais também podia destruí-las. A semente do que hoje chamamos de alcoolismo estava plantada, crescendo nas sombras da celebração. Avançando no tempo, chegamos à Idade Média. A destilação, a arte de concentrar o álcool, foi aprimorada no mundo árabe e depois se espalhou pela Europa. O resultado foram bebidas muito mais potentes, como o uísque e a aguardente. Eram chamadas de aqua vitae, a água da vida, vistas como remédios capazes de curar doenças e prolongar a vida. Mas essa água da vida logo se revelou uma espada de dois gumes. A Revolução Industrial mudou tudo. Pessoas saíram do campo para cidades superlotadas, trabalhando em condições brutais por longas horas. O álcool, agora mais barato e acessível do que nunca, tornou-se um refúgio para a exaustão e o desespero. O pub, o bar, a taverna tornaram-se o único espaço de lazer para muitos trabalhadores. Era um escape momentâneo de uma realidade cinzenta. Mas esse escape começou a cobrar um preço alto. O consumo excessivo explodiu. E com ele, a pobreza, a violência doméstica e a desintegração familiar. Foi nesse momento que a sociedade começou a olhar para o problema de frente. Não era mais apenas um desvio moral individual. Era uma crise social. Surgiram os movimentos de temperança, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Liderados por mulheres e grupos religiosos, eles pregavam a abstinência total, enxergando o álcool como a raiz de todos os males. Nesse período, a palavra alcoolismo foi cunhada. Em meados do século XIX, um médico sueco chamado Magnus Haas usou o termo para descrever os danos físicos e mentais causados pelo consumo crônico de álcool. Pela primeira vez, a condição começou a ser vista não apenas como um pecado ou uma fraqueza de caráter, mas como uma doença. Foi uma mudança monumental. No entanto, essa ideia demoraria muito para ser aceita. O estigma era imenso. O bêbado era visto como alguém sem força de vontade, uma vergonha para a família. A solução era moral, não médica. A famosa lei seca nos Estados Unidos, na década de 1920, foi o auge dessa abordagem. A intenção era curar a nação proibindo a fabricação e venda de álcool. Mas, como sabemos, o resultado foi o oposto. O crime organizado floresceu e as pessoas não pararam de beber. Apenas passaram a beber em segredo, em bares clandestinos. A proibição falhou, mas deixou uma lição importante. Não se pode resolver um problema humano complexo com uma solução simplista. O problema não estava apenas na garrafa, mas também na pessoa e na sociedade ao redor dela. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em um hospital em Akron, o Rio, em 1935. Dois homens, Bill Wilson, um corretor da Bolsa de Nova York,
e Dr. Babb Smith, um cirurgião, ambos considerados alcoólatras sem esperança, encontraram-se. Eles descobriram algo revolucionário. Ao compartilhar suas histórias, suas lutas e suas esperanças, um ajudava o outro a se manter sóbrio. Desse encontro, nasceu Alcoólicos Anônimos. O autor, a abordagem de autor, era radical para a época. Ela propunha que o alcoolismo era uma doença de 3 dimensões: física, mental e espiritual. E a recuperação não vinha de um remédio, mas da conexão com outras pessoas que entendiam exatamente o que você estava passando. A ideia de que um alcoólatra ajuda o outro espalhou-se pelo mundo, salvando milhões de vidas. Pela primeira vez, havia um caminho claro e um lugar seguro para aqueles que se sentiam perdidos. Não era mais preciso lutar sozinho no escuro. A ciência também começou a avançar. Nas décadas seguintes, pesquisadores começaram a desvendar o que o álcool realmente faz com o nosso cérebro. Descobriram que ele sequestra os circuitos de recompensa, os mesmos que nos motivam a buscar comida, água e conexão social. O cérebro começa a acreditar que o álcool é essencial para a sobrevivência. Isso explicava por que a força de vontade sozinha muitas vezes não era suficiente. Não era uma falha moral, era uma mudança neurobiológica. O álcool afeta o cérebro de uma maneira insidiosa. Ele aumenta a dopamina, o neurotransmissor do prazer, criando uma sensação de euforia. Mas com o tempo, o cérebro se adapta. Ele produz menos dopamina por conta própria e se torna menos sensível a ela. Agora, a pessoa precisa de mais álcool, não para se sentir bem, mas apenas para se sentir normal, para evitar a ansiedade e a depressão da abstinência. É um ciclo vicioso, uma armadilha química e psicológica. Hoje, entendemos o alcoolismo como uma doença crônica do cérebro. Assim como o diabetes ou a asma, ela tem componentes genéticos, psicológicos e ambientais. Alguém pode ter uma predisposição genética, mas fatores como trauma na infância, estresse crônico, problemas de saúde mental como depressão e ansiedade, e até a pressão social podem ser o gatilho que ativa a doença. A história do alcoolismo é, portanto, a história da nossa própria incompreensão. Passamos de ver a embriaguez como uma falha moral para a Heckenheckler como uma doença complexa, de esconder o problema por vergonha para criar comunidades de apoio onde a vulnerabilidade é uma força, mas a luta ainda não acabou. O álcool continua profundamente enraizado em nossa cultura. Ele está presente em todas as celebrações, casamentos, aniversários, conquistas profissionais. Dizer não, obrigado ainda, pode ser visto com estranheza. Essa normalização torna difícil para muitos perceberem quando o uso social se transforma em dependência. A linha é tênue e diferente para cada um. Para alguns, começa com o happy hour depois do trabalho para aliviar o estresse. Depois, uma taça de vinho toda noite para relaxar. Logo, uma garrafa inteira. A pessoa começa a beber sozinha, a esconder a quantidade que bebe, a faltar a compromissos. A vida começa a girar em torno da próxima dose. O álcool, que antes era uma fonte de prazer, torna-se uma necessidade tirânica. A recuperação, assim como a doença, é uma jornada pessoal e única. Para alguns, o caminho são os grupos de apoio como autor, para outros é a terapia, o aconselhamento, o uso de medicamentos que ajudam a reduzir o desejo de beber. Muitas vezes, é uma combinação de tudo isso. O mais importante é saber que a recuperação é possível e que pedir ajuda é o passo mais corajoso que alguém pode dar. A história do alcoolismo nos ensina sobre empatia, nos ensina a olhar para além do comportamento e ver a dor por trás dele. Cada pessoa lutando contra a dependência tem uma história, sonhos, medos e pessoas que ama. Eles não são seus erros, eles são muito mais do que sua doença. Se você ou alguém que você conhece está lutando, saiba que não está sozinho. E há esperança, existem recursos disponíveis, linhas de ajuda e profissionais prontos para apoiar. Falar sobre isso, quebrar o silêncio, é o primeiro passo para a cura. A história não precisa terminar no labirinto. Há sempre um caminho de volta para a luz. Essa foi a complexa e humana história do alcoolismo. Uma história que continua a ser escrita todos os dias
em cada vida que é tocada por ele. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as histórias por trás das coisas que moldam nosso mundo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir.